Família da Natação Criativa, quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, nós mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. Quero agradecer o seu voto, fomos eleito o melhor podcast 2025 na seção de esportes. E hoje um tema muito importante, estamos trazendo a médica que desafia o impossível nas outras maratonas aquáticas. Enquanto muita gente usa a falta de tempo como desculpa, ela divide a vida entre transplante de órgãos, plantões, cirurgias e ultramaratonas aquáticas. É médica cirurgiã, doutoranda, especialista em transplante hepático e uma das principais nadadoras de águas abertas, está até no Guinness, vocês vão saber sobre isso. Hoje vamos entender tudo o que move uma mulher que escolheu viver constantemente além do limite. Muito obrigado pela presença, Débora Puzzi. Renato, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com você e vamos lá. Então, antes a gente saber o que tem por trás dessa mulher de ultras maratonas, dos recordes, do Guinness, dessa história, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse projeto uma realidade. A Flote, materiais de natação. Você já imaginou o que acontece com os materiais quando eles são descartados da natação? Por exemplo, uma prancha ou as raias, 8 raias. Quando pensou no meio ambiente, o que isso é afetado? A Flote pensou por você. Ela ficou 2 anos fazendo o estudo dentro da USP e criou a Arraia Paris Bio, totalmente biodegradável, pensando no meio ambiente. Agora você tem que fazer a sua parte. Troque as suas raias pela Paris Bio e pense também no meio ambiente, na água que a gente ama tanto. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, tudo com certificado, e você estuda aí no conforto da sua casa. O aplicativo da SwimTrack, que monitora a evolução do seu aluno, tenha todos os dados na palma da sua mão, faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, e se você tem as suas avaliações, você coloca dentro do aplicativo. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Se você faz ultramaratonas, águas abertas, tem todos os dados de prevenção aquática dentro do site da Sobrasa. Tem um checklist antes de você escolher a sua prova, ou antes de você fazer o seu treinamento, o que você tem que se preocupar com a segurança e a prevenção aquática. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da borda da piscina. Mas vamos para o que interessa, Débora. Você cresceu dentro da água, mas em que momento você percebeu que queria ir além da natação tradicional? Quando nasceu a sua conexão com as ultramaratonas aquáticas? A natação, ela sempre esteve presente na minha vida, né? Desde criança eu nado. Então, até os meus 16 anos, eu participava de natação competitiva na piscina. E eu larguei a natação para assim que eu decidi que eu queria ser médica. Então, eu fiquei aí alguns anos, né, mais de 10 anos fora das piscinas. E quando eu acabei toda a minha graduação, a minha residência médica, toda a minha formação, eu voltei para as piscinas, né? Mas foi lá em Itatiba, onde meus pais moram atualmente, que eu tive contato com a equipe de Itatiba, e foi lá que eu fui introduzida às águas abertas com o Perrone, o treinador de lá. Então, eu comecei a participar, né, de algumas competições, e tentei voltar para as competições de piscina, não consegui, e eu vi que o que me motivava, o que me inspirava era participar das águas abertas. E conta para o nosso público o que te move aí para você estar nessas outras maratonas, passando esses limites? Eu acredito que é mais o fato de eu me desafiar, né? É claro que poder nadar com a natureza, né? Em ambientes muito gostosos, né? No mar, tá ali presente, né, no mar, isso é muito gostoso, mas a questão do desafio. Então, a cada ultramaratona que eu faço, eu me conheço um pouco mais, né? A gente sabe que a gente consegue muito mais do que a gente imagina, né? Então, eu acho que é o fato desse autoconhecimento. E o que você emocionalmente você encontra dentro dessas águas abertas, dentro de nadar no mar, na piscina, que te conecta tanto? O que eu encontro, eu acho que a questão é de estar comigo mesma, né? Então, quando a gente está fazendo uma ultramaratona, a gente não tem aquela questão de estar vivendo, pensando no futuro ou pensando no passado. A gente está 100% presente no agora, né? Então, eu acho que essa conexão com o momento, com o agora, então, é muito bom.
E vamos entrar um pouquinho aí nos bastidores das provas, que você tem coragem de encarar, que não são provas fáceis. Você foi a primeira mulher a completar os 25 quilômetros da Bisa em Ilha Grande. O que essa travessia representou para você, tanto fisicamente quanto emocionalmente? Olha, eu vou falar para vocês que essa foi a travessia que foi a mais difícil que eu fiz. Eu já fiz outras com uma quilometragem maior, só que essa foi de todas disparada até hoje, foi a mais difícil que eu fiz. Ela me chamou a atenção porque ela atravessava, né? Eu saía de uma ilha e chegava no continente, então eram 25 quilômetros, né? De Ilha Grande até Angra dos Reis. Só que, infelizmente, eu acabei pegando uma condição muito ruim, não foi uma travessia fácil, a previsão seria que eu terminasse em 8 horas, acabou dando 11 horas e pouco, porque realmente foi um nado muito difícil, acabei nadando a mais, né, pelas condições mesmo, deu 29,9 quilômetros, então fisicamente foi muito desgastante, mas para mim, eu sempre eu sou muito focada, então quando eu tenho um objetivo, eu quero concluir aquele objetivo, né, então por mais que tenha sido desgastante, eu fui até o final, né? Para mim, eu queria concluir aquele desafio, né? E psicologicamente, eu acho que foi um pouco a minha estreia nas águas abertas. Eu tinha nadado a 14 bis antes, mas lá eu tive, de fato, aquele momento que, quando você está fazendo uma ultramaratona, né? Tem momentos que você fala, nossa, que gostoso, que lindo, mas tem momentos que você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Então, lá, de fato, eu pude lidar com a minha mente. E você falou dessa importância dessa mente tá forte nesse momento, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar. Se você vê um pouco da relação da sua profissão como cirurgiã, que você também tem que ter esse foco, essa parte mental, às vezes você começa a cirurgia também não sabe a hora que vai terminar. Você acha que a sua profissão favorece e a maratona favorece na sua profissão? Sim, eu acho que tem tudo a ver. Eu, Débora, como cirurgiã e como ultramaratonista, porque nos dois momentos a questão de você se adaptar às condições, se adaptar à pressão, à imprevisibilidade. Então, tanto na minha profissão, eu numa cirurgia ou eu numa ultramaratona, então, independente das condições, a gente tem que manter a calma. Né? Então, eu sempre falo que eu acho que a minha profissão também me prepara para essas ultramaratonas também. E vamos porque todo mundo quer saber como foi a travessia do Leme ao Pontal, que você entrou para a história, como foi quebrar o recorde feminino dos 36 quilômetros e vale ressaltar, sem neoprene e tá lá o seu recorde, como você disse, está no site e agora vai pro livro. É isso aí, lá no Guinness Book. Foi assim, eu não esperava por esse recorde. A minha preparação para essa prova, eu me preparei como eu pude, né? Teve momentos que eu até eu pensei em adiar essa prova, porque é muito difícil, né? A minha rotina de trabalho como cirurgiã, então, muitas vezes eu não consigo cumprir com um plano de treinamento, então, às vezes eu fico alguns dias sem treinar, não treino a quilometragem necessária, então, muitas vezes, às vezes eu penso, nossa, mas por que eu tô me propondo a isso se eu não consigo nem fazer a preparação direito, né, que exige, né? Mas das vezes que eu pensei em adiar, eu pensei, essa é minha vida, então se eu quero participar disso, é assim que eu consigo me preparar, né? Então vamos lá, né? Então eu sempre tento dar o meu máximo, né, no que eu posso, e teve todas as condições que eu falei, a questão do meu cachorrinho que não estava bem, e eu acabei indo um pouco abalada psicologicamente lá para Leme ao Pontal, mas eu acho que você se sentir preparada e acolhida por toda a equipe. Então, eu fui com a minha treinadora, a Martinha, eu tenho também um outro treinador, Samir Barel. Bom, estamos aqui agora com 24 quilômetros praticamente, faltam mais ou menos 3,5 km. A gente pegou uma condição lá no começo mais mexido com corrente a favor, depois bem lisinho com corrente contra, essa corrente foi diminuindo e a Débora está super bem. Estamos aí com 8 horas e 40 de travessia já de desafio, dentro do que a gente previa em relação de tempo de prova da Débora. As condições ajudaram, a previsão era um pouco pior e está super boa, quase nada de vento, agora entrando um pouquinho de vento. E agora é finalzinho de prova, né? Cansada, dolorida, mas com certeza muito feliz. Sem dúvida agora é chegar
Então, todo o apoio deles, né? E também da minha família, que eles não estiveram fisicamente presentes nesse desafio, mas a todo momento eles estiveram me incentivando e eu acho que isso fez todo o diferencial para dar certo esse nado, né? Então, quando a gente se propõe a alguma coisa, aí eu faço de corpo e alma, né? Então, Eu queria é que você isso. ressaltasse nessa competição 2 pontos. Foi É, o seu cachorro, como você comentou. é, O que que aconteceu, para quem não sabe dessa história? E também você sai da prova e você não sabia que você bateu recorde. Foi super engraçado Não. que você sai e você mesma é surpreendida quando te contam. A questão do meu cachorrinho, é meu filhinho, ele tá com 16 anos, e infelizmente hoje ele não mora mais comigo aqui, né, pelas condições de saúde dele, ele tá vivo, mora com meus pais, e ele tem a questão da epilepsia, que ele tem muitas crises convulsivas, né, agora elas estão controladas. E um pouco antes de eu viajar, ele começou com crises recorrentes, e no dia que eu ia viajar, minha mãe me ligou e falou que ele ia ser internado, porque ele estava tendo muita crise convulsiva, e eu acho que eu também estava tão, assim, meio atordoada, eu acabei comprando o voo errado para o Rio de Janeiro, para mim e para Martinha. O voo foi certo, mas eu comprei naqueles aviãozinhos pequenos, sabe? Que acho que são, uns 8 passageiros só, naqueles aviãozinhos bem pequenininhos mesmo, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, comprei essa passagem, nem sei se a Martinha... se por ela tudo bem, eu só percebi que eu não tinha comprado. Então a minha mãe falou essa questão do Pepe, aí eu lembro que eu liguei chorando pra minha mãe e falei, mãe, fala pra mim, eu não tô em condições de decidir. Eu vou ou não fazer essa ultramaratona? Aí ela falou assim, filha, o avião é por Viracopos, então você vem até Itatiba, você para aqui no hospital, a gente se encontra no hospital que o Pepe tá, e aí você decide se você vai ou não. Aí eu falei, tá bom, então vamos fazer isso. Aí eu fui chorando, peguei a Martinha, né, fui com o meu carro até Itatiba. Aí quando eu cheguei lá, eu vi que ele tinha, que ele tava, assim, ele não tava bem, mas tava melhorzinho, ele tinha passado a noite toda no hospital, e a médica veterinária iria dar alta pra ele, né, já que ele ficou em observação e tava bem, né, tava melhor. Não tava 100%, mas olhando ele ali, eu decidi que dava para eu ir, né? Então, eu fui. Foi uma aventura também, aquela viagem naquele avião, né? E o legal também é que as coisas, elas vão dando certas por si só, né? Porque como o avião era pequenininho, a gente chegou no Rio de Janeiro, né? Ele não voa tão alto, né? Ele voa mais baixo, né? Então, quando a gente foi chegando no Rio de Janeiro, a Martinha foi me mostrando qual seria o meu percurso lá de cima, né? Então, ela foi falando, olha, aqui é a barra, aí você vai passar por esse lugar, por esse. Então, lá de cima, eu fui vendo tudo por onde eu ia nadar, então a experiência foi incrível no final. E eu acho que é importante ressaltar essa parte mental, porque a prova aconteceu durante a madrugada, então existem momentos que o corpo ele pede para parar. Como você reage mentalmente nessa hora? E também é legal ressaltar a importância da Martinha, da Marta Iso. Ela também trabalha muito bem essa parte mental. Ela tem a experiência de ter atravessado o Canal da Mancha e também dando esse seu suporte. Eu queria saber como você trabalha essa parte mental, que às vezes é muito mais importante do que a parte física. Sim, sim. A parte mental, como eu disse, eu acho que a minha profissão me ajuda muito a ter essa mentalidade um pouco mais de força, de garra, né? De determinação, né? De não querer desistir das coisas. E eu também faço acompanhamento psicológico também. Eu tenho uma psicóloga, não é psicóloga esportiva, mas para todas as minhas questões, né? Então eu faço um acompanhamento psicológico que me ajuda muito. Então eu acho que você tá com uma mente tranquila, isso é muito importante para atravessar, né? Para fazer uma ultramaratona. Então toda a estratégia de prova, você tem também alguém de confiança ao seu lado, né? Que você confia. Isso faz toda a diferença, mas eu acho que o mais importante numa ultramaratona acho que claro, o corpo ele vai dar conta, né? Você treina para isso, né? Mas é você conseguir controlar a sua mente. Vários nadadores que tiveram vários feitos, eu sempre faço essa pergunta da parte mental, e uma das respostas que eu gostei muito foi do Nicolas Santos, foi um dos homens que conquistou a medalha com maior idade mais avançada, e ele falou, a parte física é até um dia antes da prova, no dia da prova é totalmente mental, então não adianta nada tudo que você treinou antes se você não está mentalmente preparado naquele dia. Então ele fala que até um dia antes é a parte física, você treina bastante, então
que a importância, eu queria que você falasse a importância da Martinha nesse seu acompanhamento, dessa parte mental, o que ela te auxilia, porque eu sei que ela faz um bom trabalho nessa área. Sim. Aqui em São Paulo, eu treino com ela toda terça e quinta, né? E o Samir que me manda as planilhas, né? Então tem alguns dias que eu acabo treinando sozinha. E a Martinha, ela é uma mãe para mim, né? A nossa relação é muito boa. E quando eu fui nadar, olhei meu pontal, tanto que no dia que eu larguei, o dia seguinte estaria melhor, né? As condições. Mas ela percebeu toda essa questão da minha ansiedade com o meu cachorro, de que eu iria fazer uma ultramaratona. E aí ela conversou com o Samir e falou: Samir, vamos um dia antes porque tem que ser. Senão não vai dar certo, né? Mas eu só fiquei sabendo disso depois, né? Então ela me contou isso depois. Mas no final foi assim, no dia que ela escolheu também as condições foram ótimas, né? Então eu acho que é muito isso, a confiança de que, né, do seu treinador, de ter alguém do lado aí. Então, realmente, o trabalho mental que ela faz com a gente é muito importante. Se você quer conhecer um pouquinho sobre o trabalho da Marta Isa, eu vou deixar o card aqui no final. A gente já entrevistou a Martinha, vale a pena se você quer conhecer um pouco sobre a história dela. Conta, como foi quando você descobriu que entrou pro Guinness? Já caiu a ficha, não caiu? Porque é um feito gigantesco e ainda... Eu queria ressaltar também a importância das mulheres dentro das outras maratonas, cada vez construindo o seu espaço. Eu acho que foi todo um trabalho mental, porque para mim, as minhas condições mentais antes dessa ultramaratona não estavam boas, tanto que uma noite antes eu não dormi bem, aí como eu ia largar à noite, então eu tinha o dia lá para descansar, eu acabei não conseguindo descansar, porque eu estava muito ansiosa, né, de ter que fazer a ultramaratona, sem saber, não sabia se meu cachorro ia ficar bem, então eu tenho, assim, eu falo que eu tenho vários treinadores, né, porque também, às vezes, eu treino com o Igor também, e o Igor, ele sempre aconselha os atletas a lerem um livro, chama O Tal do Esporte, e aí um colega, ele passou esse PDF para um colega meu, que fez o Canal da Mancha, Thiago Naves, e o Thiago me deu esse livro, falou: Débora, vou passar para você, né? Para você ler aí alguns trechos antes de você nadar o Leme Pontal. Então, eu lembro que naquele dia antes da minha largada, eu peguei falei, gente, eu preciso me acalmar. Eu fecho o olho, tô com essa taquicardia, não consigo me acalmar. Então, acho que até é importante eu mencionar isso, porque todo mundo fica nervoso, né? Então, o fato de eu ter tido um bom resultado não quer dizer que eu tava 100% calma, né? Então, eu passei, sim, por muito nervoso antes. E aí, eu falei, deixa eu ler esse livro, vai que me ajuda. Então, eu li alguns trechos lá que fizeram todo sentido na minha cabeça. Então, isso também me ajudou. E, assim, claro que eu não fico muito ligada nessa questão de recorde. Então, quando eu entrei para nadar, eu não sabia o recorde, mas eu tinha um objetivo pessoal, né? De terminar em até 9 horas, um pouco antes de 9 horas, era isso que eu queria, né? E aí eu fui calculando, então eu queria nadar mais ou menos uns 4 km por hora, né? Então eu coloquei isso na minha cabeça, eu incorporei o que eu li no livro, e aí fui nesse ritmo, né? E aí eu fui vendo que eu tava me sentindo bem, e fui nadando, e teve toda essa questão do nado noturno, né? E aí eu me senti, por incrível que pareça, eu me senti bem o nado todo, né? Não foi um nado difícil esse pra mim. Claro, difícil né? Porque eu passei a noite toda nadando e foi uma quilometragem extensa, né? Mas não foi tão desgastante como foi os 25 quilômetros da Bisa, né? E aí eu percebi que eu me senti bem durante o nado, mas em nenhum momento, nem a Martinha acho que sabia também dessa questão do recorde, e eu via que ela estava feliz, que eu estava indo bem, nadando bem, ela só me falava assim, ótimo, você já conseguiu nadar tantos quilômetros, não sei o quê, e eu via que o negócio estava progredindo, e realmente foi, assim, uma felicidade enorme quando eu cheguei, falaram o tempo que eu fiz, que foi muito bom, e depois falaram que eu tinha batido o recorde, eu falei, meu Deus, né, que legal, né, eu fiquei, assim, muito emocionada. Então, acho que são 2 pontos que vale a gente reforçar. O primeiro que você mostrou, que não é porque a gente tem grandes feitos, que a gente não é igual a todo mundo, a gente é um ser humano por trás, com os mesmos sentimentos, com as mesmas ansiedades, com as mesmas dores que você aí do outro lado tem. Então, acho que esse episódio é um pouco para te inspirar, ver tudo é possível, basta ter um sonho. O Igor, a gente também tem um episódio com o Igor, eu também vou deixar no final para quem quer conhecer um pouco a história do Igor. E eu queria entrar agora na história da médica e atleta. Então, essa parte inspiradora, acho que é a parte mais interessante nessa conversa, que vai inspirar a sua trajetória. Muita gente acredita que não consegue treinar porque trabalha demais. Como você consegue conciliar medicina, transplante de fígado, doutorado e outras maratonas? Olha, assim, o meu dia tem 24 horas como o de todo mundo,
Mas de alguma forma eu tento encaixar, né? Eu sei que nem sempre, como eu disse, é possível. Às vezes eu me planejo, isso acho que talvez me frustre um pouco, né? Porque às vezes eu me planejo, né? Ó, hoje eu vou trabalhar e no fim do dia eu vou conseguir treinar. Mas eu, como cirurgiã, às vezes a cirurgia atrasa, às vezes ela demora um pouco mais que o previsto. Então, ou às vezes, como essa questão de transplante, né? Então aparece um transplante que não estava previsto para aquele dia. Então aí muda todo aquele script que eu coloquei na minha cabeça. Então, essa questão de não ter um horário, uma rotina, isso é a vida que eu escolhi, né? Mas dentro disso, eu consigo me adequar. Então, sempre que eu tenho um dia mais tranquilo, eu acabo conseguindo treinar um pouco mais, né? Então, eu sempre, assim, muitas vezes também eu tô muito cansada. Então, trabalhei o dia todo, foi estressante. Aí, a única coisa que eu queria era ir para casa e dormir. Mas muitas vezes eu vou nadar porque sempre a água parece que ela recarrega a minha energia. Então, mesmo que eu tô exausta, eu nunca me arrependo de ir lá e nadar e fazer um treino, fazer um exercício, né? Isso parece que dá uma renovada, dá uma aliviada, né? Daquela tensão do trabalho. Então, eu acho que é disposição, né? Disposição e os objetivos que a gente constrói, né? Não é fácil, né? Muitas vezes eu fico procurando desculpas para não ir nadar. Muitas vezes eu falo, nossa, mas hoje foi difícil, é melhor eu descansar, né? Então, até a minha mente fica querendo me pregar peças, mas a gente tem que ser mais forte, né? E ter os nossos objetivos. Então, sempre também quando eu me proponho a fazer uma outra maratona, isso é um incentivo a mais para que eu consiga cumprir, né, aqueles treinos. Então, eu acho que, como você disse, né, para todo mundo é difícil. Isso eu treino cansada, mas a gente tenta se adequar. E a Martinha sempre fala, né, que nos treinos, né, eu nunca reclamo, eu sempre tô lá quietinha, né, às vezes eu chego, ela me conhece, a Martinha me conhece muito bem, então às vezes ela sabe o dia que eu tô muito cansada, pelo meu nado, né, pelos meus tempos, ela sabe que eu não tô legal, né, e aí o pessoal fala, mas Débora, por que você não reclama, por que você não fala nada? Eu falo assim, porque olha, eu sei que no dia que eu estiver nadando minha ultramaratona vai ser muito mais difícil, então eu não posso estar reclamando aqui, porque aqui é um preparo para mim, né, então eu sempre tento fazer o meu melhor aqui no treino. Eu entrevistei recentemente o Paulo Visaco, ele fala muito isso. Se você se sabota nos seus treinos diariamente, dificilmente você vai conseguir fazer uma ultramaratona. Então é nesse dia a dia, quando você consegue superar esses desafios diários, é onde você vai conseguir superar no dia da prova. Porque treino é prova. Você vai conseguir vivenciar. O que você tem que. Não adianta você fazer só no dia da prova, você tem que vivenciar isso no dia a dia. Então. Interessante, acho que é legal para você que está falando, eu tô sem tempo, eu não consigo. É possível, é só você ter essa disciplina e conseguir executar todo o trabalho. Eu fui ex-militar, então eu tenho também esse lado de disciplina muito forte. E eu vou contar uma coisa dos nossos bastidores. Essa entrevista era para ter acontecido ontem, só que a Débora me mandou mensagem assim, Renato, eu não sei se a gente vai conseguir fazer a entrevista. Eu vou ter uma operação 2 horas da manhã, ela vai durar até mais ou menos umas 8 horas, eu vou acordar, aí eu vou ter que descansar, mas possivelmente essa operação também pode ser de manhã, mas ela ainda não tá certa, eu vou te falar. Aí de manhã ela me manda mensagem, então Renato, vai ter sim aquela operação, só agora vão ter mais 2 operações. E a gente transferiu a entrevista para hoje. Então, só para você ver o que essa mulher passa no dia a dia para tentar ajustar os treinos. Eu queria saber se a sua rotina aí de alta pressão, tanto no hospital quanto no esporte, o que o esporte ajuda na sua vida profissional ou que a medicina fortalece a sua mentalidade esportiva? Eu acho que um complementa o outro, né? A natação sempre esteve presente na minha vida. E o que ela me ensinou foi a disciplina. Então, a disciplina, a constância dos treinos. Então, todo esse ensinamento do esporte que eu tenho desde a infância, eu levei para o meu trabalho, né? E também a questão da responsabilidade como médica, tudo isso também me ajuda nas minhas ultramaratonas, né? Na Débora como atleta, né? Então, eu acredito que um com certeza complementa o outro. E o que você vê de comum entre as duas áreas, tanto o esporte quanto a cirurgia? Para mim, o comum, eu acho que é a questão da disciplina. Da disciplina e da resistência também. A questão da resistência. A resistência, acho que a cirurgia, né? A cirurgia, ela... Quando você começa uma cirurgia, você não tem a opção de falar, eu tô cansada agora, vou parar um pouquinho aqui, depois eu volto para acabar de operar esse paciente, né? Então, a cirurgia só termina
quando tá tudo certo, quando você resolveu o problema do paciente, né? Então, às vezes você se propõe a fazer uma cirurgia de 2 horas, mas aquilo vira 6, 7, 8 horas, né? E você tá lá em campo, você não pode ficar saindo para comer, para poder descansar, para dormir um pouquinho, você tem que estar lá concentrada até que tudo dê certo, né? Então, eu levo isso também para, de certa forma, nas outras maratonas, né? Eu não posso subir no barco e falar, vamos descansar um pouquinho agora, né? Então, eu acho que... até me perdi na pergunta, desculpa, Renato. O que uma tem em comum com a eu outra? acho que é isso que eu queria dizer, exatamente, que é a questão da resistência, eu acho, da resistência e do compromisso. Eu queria agora entrar na parte de performance, preparação, que eu acho que é a curiosidade de todo mundo aí. Como que você faz seus treinos? Como você se prepara? Porque ninguém enfrenta provas extremas apenas com coragem. Como funciona essa sua preparação física e mental? Como que é a sua vida diária? Como que são os seus treinos? Quanto você nada? Quantos dias? Então, assim, às vezes até fico um pouco de vergonha de falar sobre isso, porque eu não consigo fazer o planejado, né? Então, assim, agora eu tô indo pra Itália, daqui menos de um mês eu vou fazer Capri-Nápoles, né? Vou nadar 36 quilômetros. Então, eu vou sair da ilha de Capri e chegar em Nápoles. Então, eu tenho que nadar mais que 30 quilômetros por semana. Eu não consigo cumprir isso, entendeu? Assim, realmente, mas tem dias assim, então, como eu trabalhei muito esses últimos 2 dias, então faz 2 dias já que eu não consigo nadar, né? Mas aí tem um dia que eu tô livre, aí eu nado mais, pra compensar, entendeu? Assim, então não tem, realmente não tem como se embasar muito, mas assim, acho que o que tem que tirar disso é que eu tento fazer dar certo, do meu jeito, né? E também é muito importante a preparação física, né? Então, sempre que dá, eu faço musculação, e eu faço com a planilha da Carol Morelli, então ela me manda a planilha lá de treinos de musculação. Então, a preparação física é muito importante. Então, não é só a questão do treino na água. O treino de resistência muscular, de musculação, é muito importante também. Aí, na parte de preparação, evitar lesões, né? Então, acho que é muito importante essa preparação física, te dar essa condição. E aí eu vou para uma outra pergunta que muita gente deve estar curiosa. Como que é alimentação, hidratação, ritmo, estratégia, que são detalhes invisíveis, mas que faz muita diferença em provas extremas? Sim, claro que no dia a dia eu sempre tento ter uma alimentação saudável, né? Mas às vezes eu não tenho muito horário nessa questão de cirurgia, então às vezes eu começo a operar de manhã, no almoço, eu vou comer mais pro fim do dia, mas eu sempre tento me organizar para conseguir fazer boas refeições e a questão da suplementação, né? Então a questão da suplementação nos treinos é muito importante. Os carboidratos, o whey, e tem ainda uma peculiaridade minha, eu sou vegetariana. Então isso ainda acho que torna tudo um pouco mais difícil, né? Às vezes eu acabo comendo peixe, né, para dar uma ajudada, mas carne e frango eu não como, mas com isso, assim, eu consigo com whey, com outros suplementos, né, conseguir outras fontes de proteína, mas no dia da prova, né, na outra maratona, a gente tem que ter tudo muito montadinho, o que eu vou ter em cada hidratação, né, então o gel de carboidrato, né, os isotônicos, então a hidratação, ela faz toda a diferença, a hidratação adequada no dia da outra maratona. E aí, vou contar uma curiosidade aqui. Você já dividiu pódio com atletas olímpicos e competiu internacionalmente. O que muda quando um atleta sai do amadorismo, que você tem toda essa vida, e começa a performar em alto nível com grandes nomes da natação? Olha, eu fico muito emocionada, é muito, assim, esse reconhecimento, né, de poder estar nadando com atletas de alto nível, isso para mim, assim, eu não me vejo como uma atleta de alto rendimento, claro que quando eu era mais jovem, eu era federada, né? Eu sou da mesma época do César Cielo, eu sou da mesma idade do César Cielo, da Joana Maranhão, então eu competia com a Joana Maranhão, os brasileiros, e o meu treinador do César Cielo era o meu, né? Então eu tinha essa convivência com esses grandes nomes desde criança, né? E aí eu segui a carreira de médica, eu não segui a carreira de nadadora, mas hoje eu me considero uma atleta amadora, mas eu acho que com a minha resistência e persistência, a gente acaba conseguindo grandes resultados aí. Realmente, recentemente, eu nadei a final do Oceanman lá em Dubai e pude estar com a Sharon, né? Que ela eu sou um fã dessa nadadora, ela é muito boa mesmo, né? Então, é muito gostoso estar perto aí de pessoas que você se inspira. Não tá perto, mas dividiu o pódio. É verdade. Tá junto. É verdade. E aí eu queria agora entrar no ponto do protagonismo e do legado que você vem deixando, que não é só os recordes, mas ainda existe algo maior nessa sua trajetória. Você vem abrindo caminhos importantes para outras mulheres em águas abertas. O que representa para você esse protagonismo feminino
dentro do mar ou da piscina? Eu acho que para mim essa é uma das questões que mais também me motiva a continuar, né? Realmente eu faço um esporte, né, de resistência, né, de endurance, então acaba sendo um pouco mais prateado por homens e muitas vezes eu recebo mensagens de mulheres que falam que se inspiram em mim, que querem voltar a nadar e participar dessas provas. E então eu acho que o fato de eu ir lá e fazer, nadar e conseguir completar essas provas, eu mostro para as outras mulheres que elas também são capazes elas também conseguem, né? Então, se tudo que eu tô fazendo já tá, se isso inspirar as mulheres, já me deixa muito feliz. E o que você diria para as mulheres que acreditam que não são capazes de enfrentar esses grandes desafios pela rotina, pela pressão? Eu acho que, assim, o mais importante que muitas vezes a gente fala, não, eu tenho medo, eu não sei se eu sou capaz. Eu também tenho medo. Então, assim, o fato de você ter coragem de ir lá e tentar, não é não ter medo, né? É a questão de agir mesmo com medo, mesmo na incerteza se vai dar certo ou não, né? Então, da mesma forma que vocês, às vezes falam, não sei, eu não sei se eu consigo. Muitas vezes também, eu me preparando, às vezes eu me pego e falo, gente, será que vai dar certo isso, né? Mas eu vou lá e tento. Sem saber se vai dar certo ou não, eu tento sempre me preparar da melhor forma possível, né? Então, a gente se propõe a fazer provas que é a mãe natureza que determina, né? Se você vai concluir aquele desafio ou não. Então, é a questão de tentar. Então, eu vou lá e tento fazer a minha parte, sem saber o resultado, se vai dar certo ou não. E o simples fato de tentar, eu acho que o que é mais gostoso disso tudo é o aprendizado que a gente tira, né? Então, é o processo, né? Então, a ultramaratona, ela não começa no dia no dia, né? Na largada, né? Ela começa muito antes, né? Então, é o processo de você se dedicar, treinar e as amizades que você faz nesse percurso, porque assim como você, tem muitas pessoas com muitos sonhos querendo vivenciar isso também. Então, eu tenho muitos amigos, né? Que treinam comigo e fazem ultramaratona, então é um incentivando o outro e isso torna tudo muito gostoso. Então, eu acho que o mais gostoso de tudo isso é o processo que eu vivo até chegar lá. E aí eu tenho uma curiosidade muito grande, Débora. Porque o difícil não é chegar no topo, o difícil é se manter no topo. Assim, depois que a gente ganhou a premiação de melhor podcast, vem toda a responsabilidade por trás disso, vem um novo ano que as pessoas esperam que você conquista de novo, que te faz entrar na água novamente para enfrentar novos desafios e depois de ter tantos resultados. Eu acho que é o fato de querer me conhecer mais. A cada nado, eu aprendo uma coisa diferente, sabe? Sobre mim mesma, né? Então, a gente entra em cada prova sem saber o que o oceano vai te oferecer, né? Então, ali sozinha, né? Eu começo a me conhecer um pouco mais. Então, eu acho que essa autodescoberta, né? De saber também que o nosso corpo é capaz de muitas coisas, né? Então, às vezes, a gente acredita que aquele é o nosso limite, mas o limite que a gente impôs a nós mesmos, né? Então, a gente pode ir muito além, né, de tudo isso. Então, é essa questão do autoconhecimento. E pouca gente sabe, né? Mas eu vou contar um segredo. Você nada no mar, você fala, então ela está super à vontade. Não, ela tem medo de tubarão, água-viva e até do desconhecido. Como que é enfrentar esse medo num ambiente que você fica tanto? É verdade, eu morro de medo, viu, gente? Todo mundo fala, mas você vai nadar, e se aparecer um tubarão? Realmente, a gente até fez recentemente a expedição entre ilhas, né? A gente saiu de Ilhabela e chegou em Ilha Grande em 8 atletas em revezamento, né? Foram 114 quilômetros e durante o caminho apareceram mais de uma vez as baleias, né? E isso gerou toda uma angústia em mim de a baleia aparecer e eu ter que entrar na água e nadar. Então, o que eu falo pro pessoal é que eu tento focar no meu nado, né? Claro que se a gente fica dando asas para a imaginação, então a imaginação vai longe e a gente acaba sofrendo muito mais do que o que está acontecendo lá de fato, né? Então, em cada nado, eu tento focar no meu nado, no meu objetivo, né? E não pensar, porque é a gente que está entrando no habitat deles, né? Então, eles moram lá, né? Nós que somos os estranhos lá. Então, eu tento pensar em coisas boas e aí sempre vai dar certo, se Deus quiser. E hoje, o que você enxerga para quem está iniciando em águas abertas? O maior limite seria o físico
ou mental? Eu acredito que o maior limite é o mental, né? Porque a gente coloca dificuldades, traves, né, na nossa cabeça que a gente acredita que é aquilo, né? O corpo a gente consegue se preparar através dos treinos, realmente, assim, não vou falar que não cansa, né? Participar de uma ultramaratona realmente leva o corpo à exaustão, sim, né? Tem a questão física que é muito difícil, mas você consegue se preparar para isso, mas a mente é o mais importante, porque se você acredita que você é capaz e você se mantém, né, naquele pensamento, muitas coisas lindas acontecem. Então, eu acho que o mais importante é estar com uma boa mentalidade aí na hora de cair na água. E a gente percebe uma procura grande hoje por provas de águas abertas, não ultramaratonas, essas provas extremas, mas esse circuito de águas abertas vem crescendo, tem provas com 3.000, 5.000 inscritos. Você enxerga esse aumento como algo positivo, mas como você também enxerga a parte de prevenção e segurança aquática, como a gente disse, não é um ambiente previsível, a gente pode entrar no mar e depois de 5, 10 minutos é um outro mar. Sim. Você percebe que a segurança e a prevenção vem também crescendo junto com as inscrições ou não? Sim, com certeza. Eu acho muito legal esse movimento que vem do aumento da natação em águas abertas. Quando eu era mais jovem, não era tão falado sobre isso, né? A gente competia mais em piscina. Então, realmente, muitas pessoas já começam a nadar no mar, né? Nem tanto na piscina. Mas essa questão do cuidado, eu acho que assim, realmente tem se preocupado muito, inclusive quando às vezes eu vou fazer um treino no mar e eu nunca entro sozinha no mar, né, por mais que vocês me veem nadando por aí um monte, eu sempre tenho alguém ao meu lado, né, sempre observando o meu nado, então eu vejo que nas provas, tanto a questão se a pessoa está apta, da questão se ela está saudável, se ela está apta para completar aquele desafio, como também com a segurança dentro do mar, né? Então, hoje a gente consegue, as pessoas elas estudam, né? A gente tem os aplicativos que a gente vê como que vai estar a previsão daquele dia e aí consegue determinar se vai estar seguro ou não para nadar. Então, não é só questão da saúde do atleta, mas também das condições do meio ambiente. Então, eu acredito que isso tá sim, essa preocupação tá crescendo sim. Você olhar também as correntezas, a corrente, para onde tá o vento. Isso. Você olhar todas as condições do mar, também sabe prever se vai ter mudança, se não vai ter mudança. Então, cada detalhe dentro do mar é muito importante. E para quem está iniciando agora em águas abertas, que dicas você daria, Débora? Eu acho que, primeiramente, investir num bom material, né? Assim, ter um maiô adequado, uma touca, um óculos, né? E tá sempre com um profissional habilitado, né? Então, é muito importante, por mais que eu faça todas as minhas provas no mar, eu não moro no litoral, então grande parte dos meus treinos são na piscina, né? Então, é muito importante você aprender a técnica correta, né? Do nado, né? Saber nadar direitinho, para depois se aventurar, né, no mar, porque realmente muitas vezes o mar ele prega peças na gente, realmente ele engana, né? Então às vezes você acha que já sabe nadar e aí vai se aventurar no mar, né? Então é muito importante você ter toda a técnica, né? E sempre ter alguém habilitado ao seu lado e sempre também com a sinalização de segurança, né? Uma boia de segurança, que isso salva vidas. É importante também você escalonar as suas provas, não querer começar do fim para o começo. Então, começar com provas mais simples, percursos mais tranquilos, conversar com o técnico, com o seu profissional que já conhece. Se você vai para uma prova que você nunca fez, procure as outras pessoas que já fizeram aquela prova, conversa com eles. Como quando você vai no hotel, fazer uma viagem, você entra nos comentários, procura se informar. Então, nunca vá para o escuro numa prova, tente saber como que é a organização, se ele se preocupa com a segurança, como que é aquela prova, quais são as dificuldades e vá preparado, nunca vá para uma prova no escuro. E queria que você falasse agora como que foi essa convivência com os grandes nomes que você comentou lá atrás, César Cielo, Joana Maranhão, e o que isso influenciou de você estar agora com os grandes nomes da natação? Eu acho que o legal é se inspirar, né, nesses grandes atletas, né, principalmente a Joana Maranhão. Eu lembro que eu competia brasileiras com ela, nossa, assim, o nado dela era demais. Então, essa questão de você ver aquela pessoa fazendo aquilo e falar, poxa, eu também quero, né, aprender a fazer isso, né? Então, eu acho que a inspiração, né, é uma coisa muito legal. Então,
isso me inspira muito, assim como também atualmente hoje a Ana Marcela, né, que também está se propondo agora a atravessar o Canal da Mancha, né, ela acho que se aposentou um pouco dessa questão, né, da natação profissional, né, então tá ao lado desses grandes nomes, eu tenho assim uma admiração e uma inspiração de sempre querer melhorar a mim mesma, né? Então, eu sempre acho que eu posso melhorar mais um pouco, né? Então, é isso, é a questão da inspiração. Aí você falou da Ana Marcela do Canal da Mancha, eu vou ter que perguntar, né? Que você nada com a Martinha, nada com o Igor. Nunca pensou em fazer a travessia do Canal da Mancha? Eu não anunciei isso ainda, mas eu vou anunciar agora. Faz pouco tempo, mas eu fechei minha janela, assim, pro Canal da Mancha. Eu já tá reservada a minha janela, vai ser ano que vem, e eu fiquei super emocionada, porque eu cheguei a pensar fazer o Canal da Mancha há um tempo atrás, só que eu tava muito magra, né? E aí tem toda essa questão pra quem não sabe, né? O Canal da Mancha, a gente larga da Inglaterra e chega na França. Então a gente sai de um país e chega em outro, né? E é um canal com fortes correntes, né? E com águas muito geladas. Então, ele é considerado como se fosse o Everest da natação, né? Então, realmente, é uma prova que te testa, tanto pela questão de correnteza como de águas frias, né? Então, eu assisti um vídeo do Samir falando sobre essa prova, e falei, gente, eu quero fazer isso, né? E aí, eu fui atrás, e aí o pessoal começou a falar, olha, Débora, você pode fazer, mas você vai ter que engordar, né? Pra fazer essa prova. Eu falei, poxa, né? E muito tempo eu fiquei fora de forma, e agora que eu consegui emagrecer, chegar, né, na minha melhor forma, eu falei, eu não quero engordar, né? Mas, né, aí foi indo, tem essa questão também ainda que eu não tive filhos e o comprometimento com o Canal da Mancha, você não consegue reservar a janela. Assim, eu quero nadar, então eu vou daqui 3 meses. Não, você reserva com 2 anos de antecedência, assim, é muito disputado você conseguir uma janela no Canal da Mancha, né? Então, eu pensava assim, eu me comprometer com uma ultramaratona daqui 2 anos, vai que nesse meio tempo eu queira ter filho, né? Tem outros planos, então eu falava assim, aí eu falei, até foi um dia que eu conversei com o Igor me perguntou, Débora, você vai querer ir pro Canal da Mancha mesmo, né? Porque eles estavam vendo uma janela pra mim. Eu falei, olha, Igor, eu acho que agora eu não vou mais, não, porque eu tenho outras prioridades para mim, né? Então, eu acho que eu só vou me comprometer em fazer outra maratona que eu consiga marcar e fazer logo, né? E aí, não faz nem um mês atrás, a Martinha falou assim, Débora, teve uma desistência para ano que vem, em agosto. Você não quer ir pro Canal da Mancha? Manda mensagem pro Igor agora. Aí eu falei, meu Deus, eu quero. Eu achei que eu tinha desistido, mas eu quero sim. Aí falei com o Igor, aí o Igor falou assim, Débora, agosto realmente é um mês melhor, porque vai estar um pouquinho mais quente a temperatura da água, então eu acho que agosto, porque tinha outras opções, tinham aparecido antes, mas eram meses muito gelados, né? Então eles não acharam uma boa me inscrever nesses meses, né? Então ele falou, acho que agosto vai ser uma ótima para você. Aí na hora eu falei, eu quero, porque aí tem que reservar o barco, né? E nossa, eu fiquei até assim, eu me emocionei, porque eu falei, gente, como eu quero isso? Eu achei que eu não queria, porque eu tava desistindo já, né? Então, e acabou coincidindo com o dia do meu aniversário, porque ano que vem eu vou fazer 40 anos, dia 21 de agosto. E a minha janela vai ser do dia 23 ao dia 30 de agosto. Então vai ser o meu maior presente de aniversário. Então, tá aí marcado. Vamos ver se vai dar certo. Anunciado em primeira mão no canal da Natação Criativa. Nem eu sabia dessa. E foi anunciada. Queria que você deixasse suas redes sociais ou falasse um pouquinho dos seus projetos. Já contou um pouquinho que você tem pela frente, pra gente caminhar pro nosso fim. Quem quer te achar, onde te acha, Débora? Eu uso mais o Instagram, né? Então tá como Débora Puzzi, P-U-Z-Z-I. Então lá eu acabo postando muitas coisas de treino, né? Das minhas experiências em águas abertas. Então esse é o canal que você consegue se comunicar melhor comigo. E você tem um desafio agora que você vai pro EcoSwim em Angra. Como vai ser essa sua experiência? Você já conhece sobre essa prova, não conhece? Uma prova diferente aí no cenário, você vai até palestrar. Me conta um pouco dessa experiência no EcoSwim. Sim, eu vou estar lá, né, com grandes nomes da natação, né, recebi o convite aí do Gustavo Giroto e do Thiago Vinhas. O Thiago Vinhas é meu amigo de infância, eu competia natação com ele era 1 ano mais velho que eu, então a gente participava, né, de competições, eu nadava no Guarani e ele no Taquaral. E aí eu lembro que tinha as seleções, acho que municipais, do lá de São Paulo, regionais, né? Então a gente, não sei se eu já vou falar do Quimolo. Sim. Eu participei do Quimolo, então o Thiago fazia também parte, a gente ia juntos, nós éramos muito amigos. E o Giroto também conheci na natação.
eles me convidaram para participar e eu fiquei extremamente entusiasmada por todos que vão estar lá, né? E vai ser uma clínica de natação, então lá vai ter muita troca, a gente vai poder cada um falar um pouquinho sobre sua história, sobre sua experiência, e eu achei muito legal que é um evento voltado também para quem quer se iniciar, né, nesse processo de águas abertas, né? Perder esse medo de nadar no mar. Então, além da discussão da parte técnica, a gente vai também colocar tudo isso em prática, né? A gente vai nadar tanto em piscina, né? Quanto no mar. E também o que eu achei muito legal é a gente vai também conhecer como que é não a cultura, né? Mas a cidade. Nós vamos participar de algumas coisas lá, tanto em Angra quanto em Ilha Grande. Vai ter uma questão turística aí também, né? Então, vai ser um evento muito legal e você vai estar lá comigo, né, Renata? Então, é um evento que não é só a prova, ele traz toda uma experiência para quem quer vivenciar. São 3 dias de evento, você vai estar com os grandes nomes da natação, com os palestrantes, com os nadadores, os organizadores de evento, conhecendo os bastidores, conhecendo o dia a dia. Então vão ter as palestras desses grandes nomes para vocês sanarem as dúvidas, conhecerem um pouquinho da gente. Aí tem uma clínica na piscina, tem uma clínica no mar e depois a gente vai fazer o evento. Então para quem está iniciando em águas abertas, é importante, a gente tem toda uma preparação antes de você cair, propriamente dito na prova. Então toda uma convivência, tem a casa, o local ali reservado para você ter contato, ter 3 dias de vivência com a gente. É uma prova que está começando agora no cenário de águas abertas, sem contar que também tem um propósito de autossustentabilidade, de prevenção aquática. A gente faz ali a limpeza de uma das ilhas. Vale a pena você participar. Se você está em dúvida ou não conhece o projeto, entra no site da Natação Criativa. A gente tem um cupom de desconto para você estar com a gente em Angra, lá no último final de semana de julho. Vale muito a pena. Débora, eu queria agradecer demais a sua presença. A Débora Pruzzi provou que algumas pessoas não vivem para evitar o impossível, vivem apenas para atravessá-lo, porque no fim, águas abertas nunca foram apenas sobre nadar quilômetros, são sobre descobrir até onde a mente consegue levar o corpo quando desistir deixa de ser uma opção. Então espero que ela tenha te inspirado, essa história muito gostosa aí, que você daqui a um tempo seja que nem ela, nadando, fazendo resultado, estando no Guinness. Muito obrigado mesmo aí pela presença, Débora. Muito obrigada pelo convite, por poder expor aqui as minhas experiências e de alguma forma também poder incentivar, né, todo mundo que está começando a nadar nas águas abertas. Tudo é uma questão de processo e constância, né? E se você quer conhecer mais, esteja com a gente lá em Angra. Isso mesmo. Você vai estar presente na palestra, ter contato com ela, sanar as dúvidas e nadar ao lado dessa moça. Isso Você aí. estará dentro da água. Quero agradecer também novamente os nossos parceiros, a Flote, materiais de natação. Você que faz águas abertas, vários materiais, as boias de sinalização, a boia de segurança, parte de nadadeira, snorkel, todos os materiais de águas abertas você encontra aí, são mais de 400 materiais, todos os materiais com ISO 9001, selo de qualidade, durabilidade, todos os materiais que chegam aí para você nadar são testados dentro da USP, tem um polo para levar o melhor material para você. Plataforma Educar, são mais de 100 professores envolvidos. Se você quer levar um desses professores para a sua região, entre em contato comigo que a gente leva ele localmente e faz a capacitação sua ou da sua equipe. O aplicativo da Swimtrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo, com o seu logo, com o seu nome, todos os dados do seu atleta na palma da sua mão. Faça as avaliações, crie metas, engaje e motive o seu aluno. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina. E Sobrasa, seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. São 8.000 voluntários, 17 ações diárias para a gente reduzir o número de casos de afogamento. Entre no site Sobrasa, preencha o seu cadastro e receba o kit gratuito na sua casa. E hoje a gente está aqui no The Office Studio, fazendo esse podcast no coração de Pinheiros, na rua Paz Leme, próximo aqui do metrô, da linha amarela, fácil acesso, estúdio maravilhoso, aguardando você que tem o seu podcast para você gravar, ou se você é professor, palestrante, dá para você gravar os seus cursos aqui. Aguardo a sua presença no The Office, aqui no coração de Pinheiros. Débora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e a gente se encontra em Angra. Muito obrigada. Até lá, então. Então, para você que ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilha com algum amigo seu, segue o nosso canal, ativa a notificação, porque só nem 60% de quem segue o nosso canal
ativou a notificação. Aí depois reclama comigo, Renato, eu perdi aquela entrevista. Então ativa a notificação para você estar por dentro de tudo que a gente tem dentro do canal. São quase 500 entrevistas, uma melhor que a outra. Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo dos comentários. Então, muito obrigado e até a próxima entrevista. Até mais.